Bom dia, pessoal. Então retornamos a mais uma aula de matemática, tá certo? Vamos tirar esse ferrugem durante essas 2 semanas aí. E a gente vai estudar o capítulo 3 do livro de vocês, tá certo? As formas geométricas e espaciais, ok? Então vamos lá. Para começar, eu vou fazer 2 perguntas a vocês. Você já percebeu que vivemos em um mundo de formas? E que para todos os lados que nós olhamos existem cores com formatos diferentes? Sim ou não? Bom, então para tudo aquilo que a gente tem como objeto, para tudo aquilo que existe, sempre vão ter um formato, certo? E alguns podem estar dentro do formato geométrico. Ou seja, essa imagem que a gente tem aqui, ó, está dentro de uma imagem geométrica. Tem imagens geométricas aqui presentes, tá certo? Então tem formas diferentes aqui presentes. Então o espelho do quarto tem uma forma diferente. O ventilador do quarto tem uma forma diferente. A cama tem uma forma diferente. Então tudo que a gente pode observar tem uma forma diferente. Por quê? A geometria está presente em nosso cotidiano, tá certo? Bom, então, professor, o que é geometria? Geometria é uma parte da matemática que estuda as formas da natureza, tá certo? Então aqui eu tenho geometria do grego geo, que significa terra, e metria significa medida, tá certo? Então, medida da terra, ou seja, a geometria vai ser a parte da matemática que vai estudar as formas da natureza, tá certo? Que a gente vai ter presente. Então, aqui a gente vai falar das formas geométricas, tá certo? Então, muitas formas têm um nome específico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outras são misturas de diversas formas, não tendo assim um nome exato, tá certo? Então aqui eu tenho, cada um desse aqui tem seus nomes, tá certo? Tem seu nome específico. Já se eu pegar e misturar um com o outro e tal, então eu não vou ter um nome exato para essa mistura, tá certo? Então aqui eu vou ter um retângulo, aqui eu tenho um triângulo, um hexágono e uma esfera. Cada um tem o seu nome específico. Mas se eu for juntar um com o outro, tá certo? Um com o outro e tal, eu não vou ter um nome específico para tal mistura, tá certo? E aqui eu tenho sólidos geométricos, que são aqueles que vão ocupar dimensões, tá certo? Então aqui a gente já pode ver a diferença dos sólidos geométricos, tem divisão, a gente pode ver na questão 3D também. Esse sólido aqui também tem dimensão e aqui também tem dimensão, a gente pode ver a parte de cima, a lateral, a face da frente aqui, tá certo? Então esses são sólidos geométricos, que eles são divididos em regiões planas e sólidos geométricos. A gente vai ver também a questão das linhas fechadas ou abertas, que também são figuras, tá certo? Então aqui eu tenho um exemplo de linha aberta e aqui eu tenho um exemplo de linha fechada, tá certo? A gente pode representar aqui com esse instrumento musical também, um triângulo, tá certo? Então aqui eu posso dizer que é uma linha fechada e essa outra parte do instrumento posso dizer que é uma parte fechada, que é uma linha aberta aqui, a outra parte do instrumento, e aqui é uma linha fechada, tá certo? E detalhe, eles ocupam apenas uma dimensão, lembrar disso, tá certo? Bom, então aqui eu vou falar dos sólidos. Os sólidos eles se dividem em poliedros e corpos redondos, tá certo? Então os sólidos eles são figuras espaciais, ou seja, ocupam lugar no espaço e possuem 3 dimensões. Então vocês colocam na caixola preta de vocês aí que os sólidos eles ocupam 3 dimensões, diferentemente das figuras que a gente viu no slide anterior que só ocupa uma dimensão, tá certo? Então entre as formas espaciais a gente pode destacar, como eu falei anteriormente, os poliedros e os corpos redondos, tá certo? Então os sólidos geométricos ocupam 3 dimensões no espaço, não esquecer disso, beleza? Bom, então a gente vem aqui falar dos poliedros. Bom, quem são os poliedros? Então os poliedros, eu tenho poli, tá certo? Que significa vários ou várias, e edro significa face. Então quando eu tratar de poliedros, eu sei que ele vai ter várias faces, tá certo? Então eles possuem apenas faces planas também, e os poliedros podem ser destacados como regulares ou irregulares, tá certo?
Então os poliedros regulares possuem todas as faces planas e iguais. Se a gente falar, por exemplo, aqui de um dado, aquele dado que vai de 1 a 6, que é a numeração, se ele tem todas as suas faces iguais, tá certo? Ele possui todas as faces planas e iguais, um exemplo. Então a gente vai conhecer também a característica dos poliedros. Quais são os elementos que formam um poliedro ou que tem um poliedro? Ou seja, a gente vai ter a face, a gente vai ter a aresta e vai ter vértice, ok? Então vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu vou ter a face, logo de primeiro a gente vê, que é a região plana que determina o meu sólido. A gente vai ter a aresta, ó, que é o encontro de duas faces de um segmento de reta, tá certo? Aqui, ó, daqui para cá eu vou ter a aresta. E cada pontinho aqui de encontro dessas arestas eu vou chamar de vértice, ok? Então a gente vai chamar isso aí de vértice, cada encontrinho desse aí. Aqui eu tenho o meu explicando em desenho. Então aqui a parte laranja, ó, eu vou ter a face, aqui também é face, face, também é face. As bases também são faces, tá certo? De um segmento para o outro eu vou ter as minhas arestas. Eu encontrinho aqui, esses pontinhos aqui, ó, eu vou chamar de vértice. Cada encontrinho aqui eu vou chamar de vértice, ok? Não esquecer disso. Bom, então agora a gente passa a falar sobre a relação de Euler. Euler foi um grande matemático em que afirmava que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Pessoal, a gente vai usar essa formulazinha aqui em algumas questões, tá certo? Então vejam só, F significa face, tá certo? V significa vértice e A significa arestas. Mais 2. Esse 2 aqui já é da fórmula, então ele vai vir com FVA, tá certo? Então a gente agora vai comprovar se realmente essa relação de Euler funciona. Porque ele diz que F mais V é igual ao número de arestas mais 2. Então ele quer comparar que vai dar igual aqui, tá certo? Então aqui eu tenho o cubo, que é um poliedro. Ele possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá certo? Então F é aquele de face, então eu vou substituir 6 faces, coloco 6 aqui no lugar de face, é do F. 8 vértices, no lugar do V aqui 8, tá certo? Então pessoal, se eu pegar 8, somar com 6, vou ter igual a 14, tá certo? Então aqui eu tenho 14. Igual a 12 arestas, então 12 aqui no lugar de A. 12 mais 2, que também é igual a 14, tá certo? Então aqui, ó, F mais V igual a 14, igual a A mais 2 igual a 14. Então a comprovação de Euler é verdadeira e positiva, tá certo? Então a gente vai usar essa formulazinha aí, coloca na caixa preta de vocês, ok? E a gente agora vai falar dos prismas, ok? Professor, o que são prismas? Os prismas também são poliedros que possuem duas bases laterais e faces laterais retangulares, tá certo? Os prismas vão ter suas faces retangulares, mas as bases aqui, ó, tá certo? Que fecha aqui em cima e aqui embaixo, pode ser diferente. Então aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho uma base triangular aqui, tanto em cima quanto embaixo, tá certo? E a lateral são retângulos. E aqui eu vou ter um prisma triangular. Aqui eu vou ter um prisma quadrangular, tá certo? Porque ele tem a base como quadrado aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. Aqui eu vou ter um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono, tanto em cima quanto embaixo. E um prisma hexagonal, porque a base são hexágonos, tá certo? Então, como vocês já perceberam aí, as bases dos prismas podem ser de formas variadas. Professor, só tem esses 4 aqui, esses 4 exemplos? Não. Eu vou ter de outras formas. Porém, esses 4 aqui são os que mais aparecem em questões, tá certo? Para vocês resolverem. Então, pode vir com qualquer outro formato. A gente agora vai ver as pirâmides. Quando eu falo de pirâmide, a gente lembra logo do Egito, que lá predomina a questão de pirâmides. São muitas pirâmides construídas e tal. Então, a gente remete a isso. Bom, então as pirâmides também são poliedros que possuem apenas uma base, tá certo?
Professor, por que possui apenas uma base? Porque vai ter a base aqui, ó, seja ela de qualquer formato, e ela vai fechar aqui em cima. Então eu só tenho a base, tá certo? Só tenho uma base, que é a base de baixo. Então aqui eu tenho uma pirâmide triangular, porque tem a base como um triângulo. Aqui eu tenho a base quadrangular, porque tem a base como um quadrado. Aqui eu tenho a base pentagonal, porque a sua base é um pentágono. E tenho a pirâmide hexagonal, porque a sua base é um hexágono, certo? Então a gente tem aqui, ó, várias formas aqui. Professor, tem só essas 4 para representar as pirâmides? Não. Pode vir com outro formato como base, certo? Mas as suas laterais vão ser triângulos, tá certo? Vão formar triângulos. Então agora a gente vai falar dos corpos redondos, que são um dos mais fáceis, tá certo? Eles possuem pelo menos uma face não plana, ou seja, arredondada, tá certo? Aqui eu tenho o cilindro, a esfera e o cone. Professor, só tem apenas esses corpos redondos? Não. Aqui são os principais e mais usados em questões. O cilindro, a esfera e o cone são os principais. E eles têm uma característica própria deles, particular deles, que eles têm a propriedade de rolar, tá certo? Então, esses corpos redondos aqui, ó, eles podem rolar, tá certo? Então, é uma propriedade particular deles. A gente vai ver agora a questão de planificação. Pessoal, todo mundo aqui já fez algum tipo de planificação na vida. Quando a gente compra aquele sapato, que a gente pega a caixa e não quer mais, a gente abre aquela caixa ali, ó. Então, eu fiz um processo de planificação. Quando eu pego a caixinha da pasta de dente, que vou lá e vou abrir também fiz um processo de planificação. Então aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de planificação, tá certo? Tem um só daqui e aqui é a planificação de cada um deles, tá certo? Então vale deixar um lembrete aqui também, que a gente pode chamar o cubo, ó, aqui o cubo, de hexaedro regular, tá certo? Pois suas faces são quadradas da mesma área. Então aqui, ó, eu posso chamar de hexaedro regular, porque tem a mesma medida e são iguais. A sua formação é igual, tá certo? Então a gente já praticou planificação, todo mundo um dia fez planificação, ok? Bom, então aqui eu vou ter a planificação desse sólido aqui, tá certo? Então aqui eu tenho esta planificação. Geralmente nas questões vão aparecer, vai dar o sólido a vocês e vai pedir para que vocês marquem a planificação correta, ok? Então aqui eu tenho um cilindro, aqui eu tenho a planificação do cilindro, tá certo? Vocês podem perceber que a planificação é o ato de desenhar no papel todas as faces planas ou não planas de um sólido, tá certo? Aqui eu tenho faces planas, tá certo? Para desenhar. Mas se eu tirar do papel e enrolar direitinho e fazer a formação, eu teria um cilindro, ok? Pessoal, a gente vai falar do Tangram agora, tá certo? O Tangram surgiu há muito tempo atrás, a partir de um carinha em que estava em um palácio, numa festa, algo do tipo. Ele bateu em um dos jarros muito caro e o jarro quebrou. Então esse carinha resolveu montar para que ninguém desconfiasse, tá certo? Então ele pegou uma peça que representava, quebrou no formato de quadrado, outra peça no formato de triângulo. Ele foi tentar reformar esse jarro, tá certo? Então a partir daí surgiu a proposta de Tangram. Então aqui, ó, eu tenho um Tangram que representa um barco e um Tangram que representa um gato. Usando as formas geométricas, a gente pode ver aqui o quadrado presente, o triângulo, aqui também o quadrado, o triângulo. Então pessoal, aqui a gente tem a proposta do Tangram, tá certo? Vocês vão criar o próprio Tangram de vocês e vocês vão mandar para mim no vídeo. Vocês vão dizer o que significa, tá certo? Tangram de vocês. Vocês podem pegar na internet, imprimir, montar, pintar, acho que é critério de vocês. Ou vocês podem criar o próprio Tangram de vocês. Aqui, ó, a gente representou esse barco aqui com as formas geométricas, triângulo, quadrado. O gato também aqui a gente representou com triângulo, quadrado, tá certo? Então vocês vão fazer um vídeo pequeno explicando isso e vão dar uma lida também na história do Tangram para falar no vídeo, tá certo? Vocês podem pegar do livro que tem lá do lado na barrinha verde ou só na internet, fica a critério de vocês.
certo? Então, para a gente tirar o ferrugem agora, desse dia sem aula de matemática, a gente vai exercitar, tá certo? Então, exercício